A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 7, que traz por título Instruções sobre o comportamento na igreja. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo somente com a dinâmica. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 7, na terça-feira já estreou a lição número 8, pois a lição número 7 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele comentário abençoado. E se não gostar, se inscreva também em nome de Jesus e que Deus esteja te abençoando cada vez mais, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos jovens, que traz por título Instruções sobre o comportamento na igreja. Veja só, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou deixar a sugestão de dinâmica. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar a sugestão, mostrar o que fazer, como fazer a dinâmica com todo o subsídio, tá bom? E quem quiser a dinâmica digitada e também a explicação por escrito desta aula, basta acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, www.descomplicandoteologiaebd.com, e você vai ter acesso à dinâmica digitada. O vídeo está no final desta aula, mas a dinâmica digitada e uma explicação por escrito você encontra no nosso blog. Basta colocar no Google Descomplicando a Teologia que o nosso blog vai aparecer. Então você vai clicar no menu de jovens. Lá tem todos os subsídios referentes à revista dos jovens desse terceiro trimestre, tá bom? Mas vamos para a nossa aula. Então recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Essas perguntas podem incentivar, motivar os alunos a ficar atentos à sua aula, porque já vai perceber o que será estudado. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: o que significa a palavra igreja? Olha, o que significa igreja? Qual deve ser o comportamento que os jovens precisam ter na igreja? Olha, qual comportamento também os adultos precisam ter na igreja? Será que o mesmo comportamento dos adultos deve ser dos jovens, das crianças? Existe algum tipo de diferença entre o comportamento de cada membro da igreja? Deixa aqui nos comentários e faça também essas perguntas aos seus alunos. Em outras palavras, qual não deve ser o comportamento, a atitude, a forma de um cristão? Principalmente dos jovens. O que é que o jovem não pode fazer? Qual não deve ser o comportamento dos jovens? Após a discussão qual o comportamento e qual não deve ser o comportamento, você pode levar a reflexão perguntando o seguinte: e vocês? Qual tem sido o comportamento de vocês? O do jovem cristão ou do jovem não cristão? Onde vocês têm ido? O que vocês têm feito? Será que a sua conduta, o seu comportamento condiz com a vida cristã? Então, depois da discussão, você levanta essa reflexão para que eles possam estar pensando nas atitudes e os comportamentos que têm tido. Tudo isso aqui, irmãos, são formas de você iniciar a sua aula mais dinâmica, mais participativa, despertando também o interesse dos seus alunos. Pois o despertar o interesse do aluno cabe a cada professor. Você que é professor dos jovens precisa despertar no seu aluno o interesse de participar da sua aula, de estar presente na aula e assim por diante, tá bom? Com isso, após você aplicar a dinâmica, após você fazer essas perguntas, você agora pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, instruções acerca do comportamento na igreja. Veja só, meus irmãos, nós pregamos muito acerca da solidariedade, do amor,
da santificação, separação do pecado, que nós vamos morar no céu. Mas, no entanto, o nosso comportamento tem que condizer com isso. Mas, no entanto, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações têm que estar de acordo com esse comportamento. Se eu digo que vou morar no céu e que tem pessoas que não vão morar no céu, logo o meu comportamento não pode ser igual ao comportamento de um jovem que não vai morar no céu, já que nós pregamos isso. Mas, no entanto, a igreja precisa se posicionar, os jovens precisam entender que a missão deles é grande aqui nesta terra. Qual a missão dos jovens, pastor? Conquistar mais pessoas para Jesus cada vez mais. E muitas das vezes nós conquistamos jovens para Cristo através da nossa amizade, da nossa postura, o nosso comportamento. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ter desejo de aceitar o mesmo Deus que você adora. Mas para isso, o seu comportamento, a sua atitude tem que estar condizente com o que está escrito. Tem pessoas que sabem até o que está escrito, mas não praticam a palavra. E Jesus Cristo deixou bastante claro, sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, precisa praticar aquilo que está ouvindo. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Irmãos, entenda o seguinte: cada cristão, independente da idade e da posição que tenha, do tipo de cristão que tenha, tem que entender o seguinte: nós somos cristãos e nós não podemos fazer tudo. A sociedade, as leis, a nossa vontade pode até estar inclinada, pode até ser permitida pela sociedade, até nós temos nossos desejos, mas, no entanto, precisamos nos santificar, nos separar de tudo aquilo que vai de encontro à palavra. Eu tenho dito, pode ser permitido, a sociedade pode permitir, as leis podem permitir, nós podemos ter vontade, mas, no entanto, nós não podemos fazer tudo aquilo que a lei permite, que a nossa vontade está aí, o que está disponível. Precisamos rejeitar as práticas pecaminosas, precisamos nos afastar do sistema do mal, precisamos fugir da aparência do mal. Então, o cristão pode ter suas vontades, seus desejos, mas, no entanto, não pode fazer tudo aquilo que quer, tudo aquilo que deseja. Por quê, pastor? Porque nós não somos deste mundo. Nós somos chamados para ir morar no céu. Nós temos a promessa de Deus que um dia vamos morar no céu. Mas, para isso, precisamos rejeitar, muitas das vezes, a nossa vontade, os nossos desejos, por causa de Cristo Jesus. Deus te chamou, jovem, para ser santo, ser separado, ser amigo de Deus. Mas tem muitos jovens que têm preferido ser amigo do mundo. E você sabe, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aquele que quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Agora vamos para o resumo da lição, onde está escrito: a igreja tem um relevante papel como a coluna e firmeza da verdade e trata do ministério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Entenda o seguinte, irmãos, nós fomos chamados para sermos diferentes mesmo. Nós não devemos andar de mão dadas com o mundo. Precisamos nos afastar das coisas que o mundo oferece. Por que isso? Nós somos a coluna da verdade. Olha, nós somos povo escolhido, geração santa, povo santo de Deus. E o nosso lugar não é aqui na terra, mas sim habitar nos céus. Mas, no entanto, o nosso comportamento também não pode ser terreno. O nosso pensamento não pode ser terreno. O nosso olhar não pode ser nas coisas desta terra. Precisamos olhar para Cristo Jesus, viver segundo a vontade do Senhor, buscar a santidade, mesmo sendo criticados, sendo humilhados, mas nós precisamos abrir mão das nossas vontades, das nossas concupiscências, que é o desejo para o pecado, em prol da nossa salvação. Não adianta querer abraçar as coisas do mundo pensando que assim você vai ser salvo. A salvação está em Cristo Jesus. E todas as pessoas que estão em Cristo se afastam das práticas pecaminosas. Te pergunto, você tem se afastado? Como é que você está das práticas pecaminosas? Se aproximando, se chegando cada vez mais? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que possamos, irmãos, estar firmes, que possamos estar constantes, sempre se afastando do pecado e se aproximando das coisas de Deus. Vou contar aqui um segredo para vocês, viu? Quer ficar forte? Quer estar cheio de Deus? Busque as coisas do Senhor. Faça as coisas para Deus.
Quanto mais você faz as coisas para o Senhor, se alimenta, presta atenção, se alimenta das coisas espirituais, a tendência é você não ter fome das coisas deste mundo. Pegou essa dica aí? Quer se aproximar de Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a fazer a obra do Senhor. Ler mais a Bíblia Sagrada, orar mais, consagrar mais, evangelizar, participar do departamento. Seja uma pessoa ativa na igreja. Preste atenção, professor. Deixa essa dica aqui para os seus alunos, viu? Seja uma pessoa ativa na igreja e cada vez mais você vai se afastar das coisas do mundo. Vai perder o desejo das coisas do mundo. Mas qual é o grande problema hoje de muitos jovens? Eles querem aproveitar o que o mundo oferece. Quer ser igualmente seus amigos, quer frequentar os mesmos clubes, os mesmos ambientes dessas pessoas que não têm Deus. Aí acaba se enchendo das coisas do mundo. Olha, se as pessoas estão cheias das coisas do mundo, não tem como se encher de Deus. Por isso, se afaste do mundo, se afaste das coisas que o mundo tem oferecido e se alimente de Deus, da palavra, do Espírito Santo. E cada vez mais você vai estar forte, firme e constante. E cada vez mais você vai estar firme, vai estar constante e cheio de Deus para fazer a obra do Senhor. Agora chegou o momento da nossa leitura diária. Veja só, eu tenho dito aqui constantemente que poucas pessoas valorizam a leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Tenho dito. É por isso que lá no meu Instagram eu tenho colocado um cartaz bonito, organizado, com a leitura diária de segunda-feira até sábado. Gentileza, pega o endereço do meu Instagram, PR Giovanni Santos, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Você vai ter acesso à leitura diária, bonita, organizada, para enviar para os seus alunos. Vai ter acesso também a um despertador e um vídeo chamada. São materiais de incentivo para os seus alunos, tá bom? Tudo isso gratuitamente. Você pode baixar, pode tirar um print e mandar para os seus alunos, tá bom? Já aproveita, nos segue lá no Instagram para ter acesso a materiais riquíssimos da sua lição. Mas vamos para a nossa leitura diária. Segunda-feira, cuidando da doutrina. Terça, o amor fraterno. Quarta, militando a boa milícia. Quinta, o litígio entre os irmãos. Sexta, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Sábado, glorificando a Deus com nosso corpo. Domingo é o título da nossa lição, instruções sobre comportamento na igreja. Então você pode pegar os cartazes, enviar para os seus alunos e fazer alguma pergunta. Quem entendeu? Você pode até fazer o seguinte, né? Designar algum aluno para explicar cada dia da semana a leitura diária. Por exemplo, Júnior, você vai explicar a leitura diária de segunda-feira, viu? Fique atento, pode ser por áudio ou por escrito. Tudo isso são ferramentas que você pode estar utilizando para motivar, incentivar a participação dos seus alunos, tá bom? Já começa com a leitura diária. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 16. Recomendo sempre fazer a leitura coletiva com os seus alunos, para que os alunos já possam ter o hábito de ler a Bíblia Sagrada e ler também a sua revista. Dando seguimento, vamos agora para a nossa introdução, onde está escrito: na lição deste domingo, estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um texto pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do ministério da piedade, que é sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado. Refletiremos a respeito do conceito da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral, denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Preste atenção, professor da EBD dos jovens. Nesta lição vamos estar abordando acerca da pregação do evangelho, das nossas atitudes, da nossa palavra. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Em outras palavras, Cristo tem que estar no centro. O foco tem que ser a libertação, a salvação, a transformação, o afastamento do pecado, se posicionar, tomar atitude e ter um comportamento cristão. Paulo aqui está escrevendo, quando está terminando o capítulo 3 de 1 Timóteo, deixa claro o seu carinho para Timóteo. Diz também que tem interesse em estar revendo o amigo, mas traz também ensinamentos riquíssimos acerca do posicionamento da igreja, da pregação da igreja, do ensino da igreja. Por que isso, pastor? Porque não tem igreja sadia,
forte, abençoada, se a pregação, o ensino não é cristocêntrico. Ou seja, se Cristo não está no centro. A nossa pregação tem que ser sempre pregada de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a vontade de Deus, e não para satisfazer quem vai ouvir. Entendeu o mistério? A pregação de Cristo Jesus, a pregação cristocêntrica, não vai pregar aquilo que a pessoa quer ouvir, que gosta de ouvir, mas sim vai falar aquilo que é necessário para conquistar, obter a salvação. Por isso, o tema da mensagem, da pregação, sempre é Cristo Jesus, porque Ele que é grande, Ele que é poderoso. E nós, enquanto seres humanos, temos bastante falhas e defeitos, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Tem surgido cada vez mais novas técnicas, formas, né? É mentoria, é coach, é tanta coisa chique que tem por aí que só o sangue de Jesus. Mas, no entanto, o que tem sido pregado em muitos lugares não é pregação cristocêntrica. Sabe o que é? Autoajuda, motivacional, né? De incentivo, motivacional. Mas isso não transforma a vida de ninguém. São ânimos, autoajuda chega, alegra um pouquinho, daqui a pouco está triste de novo. Porque é somente uma autoajuda, mas que realmente autoajuda, que realmente liberta, que realmente transforma é a palavra de Deus. E o que tem acontecido é que muitos lugares, muitos pregadores não têm mais pregado a palavra de Deus que gera vida, que renova, que liberta o homem. É por isso que as pessoas estão chegando na igreja e continuam da mesma forma, praticando o pecado e não tem força, coragem, determinação, atitude de ser transformado. Por quê, pastor? Porque a palavra que transforma é a de Cristo. Olha, a palavra que liberta o homem é a palavra de Deus. E em muitos lugares, em muitos púlpitos, não tem sido pregado a palavra de Deus, mas sim autoajuda, receba, Deus vai te dar, Deus vai te levar, Deus vai te levar, Deus vai te dar, receba, receba. E até hoje nós não recebemos nada. Por quê? Tudo isso é motivacional. Palavra que transforma é que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e vai levar o homem para o céu. Essa mensagem de Cristo Jesus que tem que estar no meu coração, nos meus lábios, na minha mente, e cada vez mais eu preciso transmitir essa palavra que é verdade. Mas hoje, né? Deus vai te tirar lá no fundo, vai te botar na frente. Olha, Deus vai destruir os teus inimigos para te dar vitória. Deus vai estar te exaltando. Por que Deus vai te exaltar? Veja só, você ora quantas horas por dia? Olha, você passa lendo a Bíblia Sagrada quantas horas por dia? Quantas vezes você se afasta do pecado? Por que é que Deus vai estar nos exaltando? Irmãos, quem tem que ser exaltado aqui é Cristo. É o nome dele que tem que aparecer. Olha, é a glória dele que tem que ser manifestada. Não a minha, não a sua. Mas hoje em dia, as pessoas só querem o pregador, né? Que prega aquela eloquência, aquela força, né? Deus vai te dar, Deus vai te tirar lá do fundo e vai te botar aqui na frente. Irmãos, será que é isso mesmo? Será essa que é a vontade de Deus? E você sabia que, se for de acordo com a Bíblia Sagrada, colocar na frente significa passar mais perseguição, sofrimento, angústia? Veja só a vida de Paulo, um homem de Deus, chamado por Deus. Mas você gostaria de sofrer o que Paulo sofreu? Isso que é ser chamado por Deus. Isso que é ser exaltado pelo Senhor. Deus vai te usar, mas você vai ser mais perseguido, mais humilhado. Te pergunto, é isso realmente que você quer? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título o propósito de Paulo. No item 1, uma palavra pessoal. Observe. Com a expressão escrevo-te estas coisas, Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa. Isso mostra que Paulo pretendia retornar da Macedônia, Europa, para a Ásia Menor, atual Turquia, a fim de reencontrar seu amigo fiel e cooperador. Como já estudamos, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo durante a viagem que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde deixou Tito, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, e possivelmente a própria Éfeso. De Mileto, seguiu para Troade, rumo à Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 3. Veja só, meus irmãos, nesse primeiro tópico vou destacar o seguinte: o carinho e o amor que tinha Paulo por Timóteo. Veja a importância que temos a liderança da igreja. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus,
que tinha designado um jovem pastor para tomar conta de uma igreja que estava crescendo, avançando, mas também as heresias, olha, as heresias estavam infiltradas dentro da igreja. Por isso, Paulo designa agora o jovem Timóteo para pregar esta palavra. Mas nós percebemos, irmão, o amor do pastor Paulo pelo jovem pastor Timóteo. A necessidade, irmãos, que nós, enquanto líderes, precisamos amar os nossos liderados. Você que é professor do EBD, precisa ter esse carinho, esse cuidado, essa atenção. Por isso que Paulo fazia de tudo para estar próximo de Timóteo, para escrever a carta a Timóteo. Tudo isso, irmãos, é procurar relacionamento, é procurar unidade, é procurar estar conversando. Você está precisando de quê? Qual a sua necessidade? E como o apóstolo Paulo tinha mais experiência do que Timóteo, sempre escreveu dando algumas instruções e informações. Esse é o papel de um líder. E você que é professor tem esse papel também de estar orientando, demonstrando amor, demonstrando atenção, carinho aos seus alunos. Cabe você fazer isso. Que Deus possa levantar você como Paulo, que dá atenção, instrução aos seus liderados, para que estes que são liderados seus possam se tornar grandes líderes, grandes professores, pastores, professores da EBD, superintendência, e tenha certeza que você que é professor hoje vai estar influenciando na vida acadêmica dele, vai estar influenciando na vida espiritual e do ministério. Então, que Deus possa colocar em nós esse amor e esse carinho pelos nossos liderados, são as pessoas que estão ao nosso redor, que dependem da nossa palavra, da nossa orientação, da nossa instrução. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título mudanças de plano. Veja só, no versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Escrevendo a Tito, algum tempo depois, o apóstolo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, na costa ocidental, na Grécia, e ainda mais distante de Éfeso. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Caia, e de lá seguido para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia seus planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que incluía sofrimento e o próprio martírio. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Salmos de número 18, versículo 30 ao 34. Presta atenção para cá, irmãos. Nós estamos falando de Paulo. Veja só, qual a intenção aqui do comentarista chamar essa atenção? Nós estamos falando de Paulo. Paulo tinha suas vontades, os seus desejos, os seus propósitos. Por exemplo, de visitar Timóteo, está novamente na Ásia Menor, passa a questão da Macedônia e assim por diante. Mas, no entanto, a sua vontade, o seu desejo não foi concretizado imediatamente. Mas, no entanto, a sua vontade não foi concretizada. Porque isso não estava no projeto de Deus. Paulo tinha sua vontade e seus desejos. Era homem de Deus, mas, no entanto, Deus não lhe concedeu a oportunidade de assim fazer, porque não era a vontade do Senhor. Mas mesmo assim, mesmo tendo seus projetos, sua vontade não cumprida pelo Senhor, Paulo continuava fazendo a obra de Deus, porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele era bem maior. E, no entanto, ele precisava obedecer à voz de Deus. Em outras palavras, se Deus não está cumprindo o desejo do seu coração, aquieta, fica calma, espere em Deus, confia no Senhor. Você pode ter vários projetos, você pode ter vários planos, várias vontades, mas só vão se concretizar se estiver de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho dito constantemente nas minhas orações que hoje eu quero viver o projeto de Deus. O meu projeto, eu quero que seja o projeto de Deus. Porque muitas das vezes nós ficamos fazendo nossos projetos, as nossas vontades, e esquecemos que a nossa vida aqui na terra é para fazer a vontade de Deus. Então, eu prefiro viver o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é maior, o projeto de Deus é melhor do que o nosso projeto. Mas fique atento ao seguinte, isso não significa que não vai ter dificuldade, que não vai ter sofrimento, que não vai ter tribulação, que poderíamos chegar até morrer, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O projeto de Deus na vida do apóstolo Paulo foi sensacional. Ele é considerado como o 13º apóstolo. Ele é chamado o apóstolo dos gentios. É o maior escritor de livros da Bíblia Sagrada. O homem foi bênção pura sem mistura, mas, no entanto, sofreu perseguição, calúnia. Mas ele tinha a convicção que o galardão estava preparado.
Ele tinha convicção que se acabasse ali a sua vida, ele tinha certeza da salvação, do galardão e que estaria com Cristo Jesus. Essa mesma convicção, essa mesma certeza tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração. Mas hoje nós queremos honra aqui da terra, queremos ser reconhecido aqui na terra, ter um nome grande aqui na terra. Paulo, não. A preocupação dele era pregar Cristo Jesus. A preocupação de Paulo era levar a palavra de Deus para que mais pessoas pudessem ter esse conhecimento e chegasse à salvação, principalmente os gentios. Porque no tempo da igreja primitiva, poucas pessoas queriam pregar para os gentios, mas Deus levantou um homem, usado por Deus, direcionado por Deus, para pregar a palavra em vários lugares e também países. Que Deus possa levantar você para fazer a obra do Senhor. Que Deus possa levantar a mim para estar fazendo a obra de Deus. Porque nós precisamos cada vez mais de mais Paulo pregando, anunciando, passando perseguição sim, passando por luta sim, mas convicto da sua vitória, convicto da sua salvação e esperando o galardão, não no pastor, não na sua igreja local, não do seu irmão, mas esperando o galardão que vem de Cristo Jesus. E esse galardão ninguém pode tirar, ninguém pode tomar. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item que traz por título, mas se tardar. Veja só, ao mesmo tempo que esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Assim, enviou por carta suas instruções. O apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. Timóteo ficou devidamente suprido de orientações pastorais complementares àquelas que havia recebido pessoalmente. Quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e toda a igreja. Veja só, Paulo estava com desejo, querendo rever o seu amigo Timóteo, mas, no entanto, sabendo das dificuldades que teria, resolveu então enviar essa carta. Escreveu uma carta, uma epístola, passando algumas instruções para que Timóteo pudesse estar crescendo cada vez mais no ministério e também orientando a sua igreja. Que você sabe, o pastor para orientar primeiro precisa ter vida no altar e também conhecimento. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, pois era o único meio de comunicação que tinha na época. Ou seja, utilizou o meio de comunicação para que a igreja pudesse receber orientações do Senhor, assim também como o pastor Timóteo. Em outras palavras, nós, enquanto cristãos, podemos utilizar as redes sociais? Sim. Podemos utilizar os meios de comunicação? Sim. Mas tudo isso para a glória de Deus. Você está entendendo? Paulo se utilizou do meio de comunicação na época para passar instruções para Timóteo e também para a sua igreja. Da mesma forma, nós precisamos fazer uso das redes sociais. Por exemplo, estou utilizando aqui o YouTube, dando aula, ministrando aula. Estou utilizando esse meio de comunicação para que os professores possam estar aprendendo cada vez mais. Da mesma forma, você. O que é que você faz? Como é que você utiliza suas redes sociais? Meu Deus do céu, viu? Só o sangue de Jesus, né, meus irmãos? Pergunte também para a sua equipe. Pergunte também para os seus alunos. Como eles estão utilizando as redes sociais? Como eles estão utilizando os meios de comunicação? Está fazendo igualmente Paulo, ou seja, se utilizou do meio para que a igreja pudesse crescer e ser orientada, ou muito pelo contrário. Você sabe, tem muitas pessoas que estão perdendo a bênção de Deus, as promessas do Senhor, por causa das redes sociais. Na verdade, pelo mau uso que está sendo feito pelas redes sociais e os meios de comunicação. E nós precisamos entender, irmãos, que nós podemos dominar as redes sociais. Nós precisamos ter o autocontrole com relação às redes sociais e meio de comunicação. Mas o que tem acontecido é o contrário. São as redes sociais, é o meio de comunicação que tem dominado as pessoas. Mas você que é professor está sendo orientado hoje e também na sua aula você vai estar orientando os seus alunos a vencer, a ter um autocontrole nas redes sociais, mas também saber aproveitar para que o reino de Deus possa ser pregado para mais pessoas. É necessário que você que é cristão faça o bom uso das redes sociais. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando dessa aula? Está sendo útil para você? Por gentileza. Então se inscreva no canal, ative o sininho em nome de Jesus. Já vou aproveitar também e fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo.
Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui agora meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho uma certeza que você vai querer receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título A Igreja do Deus Vivo, no item 1, como convém andar. Veja só, a construção gramatical utilizada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os cristãos de Éfeso e via de consequência para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Veja só, na verdade, irmãos, qualquer ensino da Bíblia Sagrada, seja o ensino de Paulo, dos apóstolos ou também de Jesus Cristo, sempre vai se referir para toda a igreja. Serve como modelo, um padrão da vontade de Deus para com a nossa vida. Eu tenho dito constantemente que aquilo que era pecado no tempo de Jesus continua sendo pecado hoje. E nós, enquanto igreja, povo de Deus, precisamos entender isso e evitar toda a prática do pecado, toda a aparência do mal, sabe? Nós devemos fugir dessas práticas, porque isso não agrada a Deus. Então, quem quer fazer parte da igreja de Cristo, quem quer ser chamado de povo de Deus, precisa se afastar de tudo aquilo que prejudica a sua vida espiritual, o seu relacionamento com a sua família, o relacionamento entre irmãos, o relacionamento entre a igreja, precisa ser afastado, porque nós somos povo de Deus, geração eleita, nós somos sacerdócio real. Por isso que nosso segundo tópico, o segundo item, o comentarista colocou aqui, casa de Deus. Observe, o sentido aqui não é físico. Paulo não está se referindo ao templo como edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja formada pela reunião de todos os santos, os quais são templos do Espírito Santo, a habitação permanente de Deus. É a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Jesus anunciou aos discípulos a edificação de sua igreja, usando o termo grego conhecido na época de eclésia, formada por ek, para fora de ecclesis, chamado, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um sentido literal de reunião de um povo por convocação. É para esse povo, portanto, que são dirigidas as instruções paulinas. Onde quer que nos reunamos, precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Veja só, casa de Deus. Eu acho lindo esse termo, casa de Deus. Mas observe o seguinte, preste atenção para você ensinar isso aos seus alunos. No Velho Testamento, Deus se revelou a Moisés em um monte. Olha, Deus falava com Moisés através de um monte. O povo de Israel ficava embaixo, Moisés subia ao monte e Deus conversava com Moisés lá no monte. Mas, no entanto, presta atenção, então Deus se revelou ao homem através do monte, o qual Deus falava e Moisés ouvia em cima do monte. Mas, no entanto, Deus, achando pouco e querendo mais relacionamento, pediu que este homem, Moisés, pudesse assim construir ou edificar um tabernáculo. E preste atenção, essa palavra tabernáculo no hebraico tem a mesma raiz, a mesma origem da palavra vizinhança, vizinho. A raiz da palavra é a mesma entre tabernáculo e vizinho, morada, é a mesma raiz. Em outras palavras, Deus não queria continuar falando com o homem no monte. Deus agora pede a Moisés que ele construa um tabernáculo para que pudesse ser vizinho do povo de Israel.
Porque nós sabemos que no tabernáculo tinha um espaço reservado que era chamado de Santíssimo, onde ficava a arca, que é símbolo da presença de Deus. Em outras palavras, não era mais necessário Moisés subir no monte, porque agora Deus tinha descido do monte e habitava agora no meio do povo, através do tabernáculo, no lugar santíssimo, Santo dos Santos. Então é lá que habitava a presença de Deus. Por isso que o tabernáculo funcionava assim, ficava no meio de Israel. Olha, o tabernáculo ficava no centro das tribos e a cada lado ficava 3 tribos de Israel. Por isso que Deus era vizinho da nação de Israel. Mas, no entanto, Deus achando pouco isso, coisa linda, viu? Deus achando pouco falar no monte, achou pouco habitar com o povo, ser vizinho, que agora no Novo Testamento é revelado que o Espírito Santo vai habitar em nós, ou habita em nós, porque somos templo do Espírito Santo. A intenção de Deus sempre foi morar conosco, estar em nós. Então, agora, nós somos templo do Espírito Santo. Deus agora habita em nós. Por isso a necessidade da santificação, da separação, da sujeição, da santificação. Porque nós somos casa de Deus, morada do Altíssimo. E isso é fantástico. Deus habita em nós. Mas, no entanto, essa casa precisa estar limpa. Essa casa precisa estar faxinada. Essa casa precisa agradar a Deus para que o Espírito Santo possa se sentir bem dentro de nós. Pastor, como é que o Espírito Santo vai se sentir bem habitando em nós? Através da tua santificação, da separação, da leitura da Bíblia Sagrada, da meditação na palavra, de fazer a obra do Senhor. Tudo isso, irmãos, alegra o Espírito Santo que habita em nós. Pastor, e o que é que entristece o Espírito Santo? Disse-me-disse, divisão, fofocas, mentiras, prostituição. Meu Deus do céu, viu? Deixa Deus te usar, viu, professor? Então é necessário, você que é professor, passar essas informações para os seus alunos. Agora nós somos casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Por isso, a Ele toda honra, a Ele toda glória. É por isso, meus irmãos, que a palavra igreja, no grego, é eclésia, que significa tirados para fora. Uma convocação. Fomos convocados a sair deste mundo com as vontades, dos desejos, o nosso querer, para agora fazer a vontade de Deus. Por isso somos a igreja de Cristo. Em outras palavras, fomos convocados a sair deste mundo, deixar as coisas deste mundo para buscar, para fazer a vontade de Deus. Você é a igreja de Cristo. Você foi convocado a sair, a deixar as coisas deste mundo para fazer a vontade de Deus cada vez mais, viu, jovem? Preste atenção, precisamos fazer cada vez mais a vontade do Senhor, porque fomos convocados, fomos chamados para sair deste mundo para agradar a Deus cada vez mais. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título o Deus vivo. Observe, a expressão igreja do Deus vivo contrasta com os inúmeros templos dos deuses pagãos da época, ídolos mortos, que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam. Ali mesmo em Éfeso, muitos haviam se convertido a Cristo, abandonado os seus ídolos, o que causou grande alvoroço na cidade. Hoje, igualmente precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida, individualmente e coletivamente. Precisamos orar fervorosamente e dedicar tempo nos exercitando em piedade ou devoção, o que inclui a prática de disciplinas espirituais que nos levam a conhecer e amar cada vez mais a Deus. Veja só, nós adoramos um Deus vivo. Parece ser tão óbvio, né? Mas veja só, nós estamos aqui falando, ou na verdade, Paulo está falando aqui com a igreja em que estava localizado em uma cidade bastante idólatra, onde existiam vários templos a vários deuses. Vários deuses estavam sendo adorados lá na cidade de Éfeso. A deusa que ganhava mais destaque, nós sabemos que é a deusa Diana. Mas, no entanto, nesta cidade existiam vários templos aos deuses. Mas todos estes eram mortos. Não tinha vida, não tinha poder, não ouvia nada, não sabia de nada, não recebia nada. Mas, no entanto, existia toda uma cidade que estava indo para os templos adorar esses deuses. Aí, o apóstolo Paulo orienta aos crentes e o pastor de Éfeso que eles estão adorando, estão servindo um Deus vivo, um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que atende,
um Deus que ouve, um Deus que intervém, um Deus que abençoa, porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Ele sabe tudo aquilo que você pensa, ele sabe o que você quer, ele sabe as tuas necessidades, as tuas dores. A grande intenção de Deus, irmãos, é nos abençoar, porque nós adoramos um Deus vivo, um Deus que sabe de tudo e vê tudo. Para você que está passando por lutas, por provas, tenha certeza, Deus vai te abençoar, Deus vai tirar em nome de Jesus. Mas também, se você está fazendo algo de errado, que não deveria, fique ciente, o nosso Deus, ele é vivo. Ele vê tudo que você faz, ele sabe tudo aquilo que você pensa. Por isso, devemos cultuar ao Senhor verdadeiramente, porque o nosso Deus, ele não está morto, ele vive eternamente. E um dia estaremos com ele, um dia ele vai vir nos arrebatar, um dia ele vai vir transformar o nosso corpo, tirar esse corpo corruptível, cheio de pecado e nos dar um corpo novo, transformado para a glória de Deus. Eu, por exemplo, estou aguardando o arrebatamento da igreja. E você aguarda o arrebatamento da igreja? Deixa aqui também nos comentários, viu? Aproveitando que estou falando acerca do arrebatamento, deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso livro. Esse daqui é o nosso livro Descomplicando a Escatologia. Eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Esse livro já estamos na nossa segunda edição. Esse daqui, ó, foi a nossa primeira edição. E aqui agora estamos na segunda edição desse livro. Quem tiver interesse em adquirir, pode ficar tranquilo. Estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E preste atenção, está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Vem adquirir o nosso livro Descomplicando a Escatologia. Já vou logo avisando, viu? A linguagem é bastante descomplicada. Qualquer pessoa vai entender escatologia lendo esse livro, tá bom? Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento. E se Deus quiser, em breve, vamos lançar também o nosso livro referente à Escola Bíblica Dominical. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, lembrando a você, viu? Lançamos agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Se tiver interesse em estudar em nosso curso, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente ao curso. Quem está no nosso grupo tem uma promoção especial, tá bom? Qualquer dúvida, entra agora na descrição desse vídeo e entra no nosso grupo de informações referente ao curso para professores. Para facilitar, vou deixar ainda meu WhatsApp aqui, para que você possa estar em contato comigo, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título O Mistério da Piedade. No item 1, Coluna da Verdade. Veja só, mais que um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério, ou razão de nossa devoção, é Cristo, a palavra encarnada em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso, as qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas. Em tempos trabalhosos, não são poucos os que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas, uma pregação aparentemente espiritual, mas sem afastamento da mensagem cristocêntrica. Veja só, irmãos, quando fala acerca de verdade, é acerca de Cristo. Porque Cristo Jesus, ele é a verdade. Em Cristo Jesus, só há verdade. Mas, no entanto, as lideranças, os líderes, para pregar esta palavra, ensinar esta palavra, precisa ter uma vida, uma conduta. Não é só de uma forma coletiva, não. A liderança precisa ter vida no altar. Por que isso? Vai pregar acerca de santidade, mas precisa ser santo. Vai pregar acerca do amor, mas precisa ter amor. Vai pregar acerca da solidariedade, precisa ser solidário. Ou seja, aquilo que as lideranças estariam pregando, eles deveriam demonstrar na prática. Precisaria viver a palavra, assim também como eu e você. Nós que pregamos a Cristo Jesus, precisamos viver a verdade. As pessoas vão olhar e nós viver realmente. Será que nós temos amor? Será que nós somos solidários? Será que nós somos pessoas santas, separadas do pecado? Porque aquilo que eu prego, eu preciso viver. Olha, aquilo que eu prego, eu preciso viver. Para que as pessoas possam perceber que é possível rejeitar o pecado,
É possível se afastar do mundo e se aproximar de Deus. Através de quê? Das suas palavras? Não somente das palavras, mas também das ações. Quantas pessoas que você conhece, canta bonito, conhece até a Bíblia Sagrada toda, fica recitando versículos e tudo, mas, no entanto, a sua vida não condiz com o conhecimento que tem. Não adianta tão somente você conhecer, você saber ler, você saber explicar um texto bíblico. Você precisa colocar em prática aquilo que Cristo Jesus tem te ensinado cada vez mais. E em Cristo, meus irmãos, está toda a piedade. O ministério da piedade está em Cristo, porque foi Cristo que nos deu a salvação, a libertação. Foi o amor de Cristo que nos achou primeiro. Você sabia que Cristo te amou primeiro? Por isso a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Agora o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Verdade libertadora. Veja só, a única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, e seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Esta mensagem, e somente ela, tem o poder de libertar o homem e dar-lhe força interior para vencer suas próprias inclinações pecaminosas, afastando-a de toda imoralidade e mundanismo. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando inatingível a causa. E isso é o que tem sido feito com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político na vã esperança de transformação da sociedade. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primariamente coletivo, mas individual. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecem presos em seus delitos e pecados. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. O verdadeiro evangelho, portanto, apresenta a Cristo, o homem perfeito, o único que tem o poder de libertar, perdoando os pecados e produzindo uma profunda transformação do caráter. É a obra da regeneração, pela qual se inicia um processo progressivo e permanente, que é o crescimento em santificação. Somente a graça de Deus nos faz alcançar virtudes espirituais como domínio próprio, fruto do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Veja só, a verdade libertadora. Muitas pessoas, irmãos, pensam que um bom conselho resolve tudo, que uma boa palavra resolve tudo, né? Que o bom comportamento resolve tudo. Mas entenda o seguinte, irmãos, quem liberta o homem do pecado é a palavra de Deus. Olha, não existe libertação por completo se a libertação não foi gerada, provocada pela palavra de Deus. Olha, quem transforma o homem é Cristo Jesus através da sua palavra. É por isso que nós, que somos cristãos, precisamos pregar é a palavra, não é emitir a nossa opinião, contar as nossas experiências. Serve de orientação, mas quem tem poder de transformar, de libertar, é a palavra de Deus. Por isso, quando você tiver a oportunidade de pregar, de anunciar Cristo, de evangelizar, fale da palavra. Cite versículos da Bíblia Sagrada, exemplos da Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que transforma o homem. Não são os nossos conceitos, sabe? As nossas verdades, não. É a verdade da Bíblia Sagrada. É por isso que hoje muitas pessoas estão nas igrejas, mas não foram transformadas. Porque talvez foram convencidas do Evangelho, mas não foram convertidas ao Evangelho. Olha, um bom conselho pode convencer a pessoa a fazer uma boa escolha. Mas a palavra de Cristo te converte, muda a sua postura, suas atitudes, seu caráter, a sua formação, o seu entendimento. A palavra de Deus tem poder, irmãos, de nos libertar, sabe? De nos regenerar, de nos transformar. Por que isso? Porque a palavra de Cristo, a verdade, vai falar acerca da vida de Jesus, comportamento de Jesus, vai comprovar que Cristo Jesus viveu aqui nesta terra como homem, mas não pecou. Mas, no entanto, foi rejeitado, foi humilhado, desprezado, crucificado, foi morto por causa dos meus pecados. Os meus pecados foram cravados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Cristo foi crucificado, nele estava preso, não é sobre a questão dos pregos, não, mas foram os nossos pecados que prenderam Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele não desceu daquela cruz. Não foi por causa dos pregos, não, foi por causa dos nossos pecados cravados em Cristo Jesus. E é essa pregação, é essa verdade que a sociedade, seus amigos, seus vizinhos precisam saber. E quem é que tem poder para falar? Você.
Onde quer que você esteja, você é um canal de Deus. Você é um pregador da palavra. Quando eu falo assim, pregador da palavra, não estou dizendo, irmãos, que você vai pregar no púlpito, né? Vai ser aquele grande pregador. Mas você foi chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Cabe a mim, cabe a você pregar esta palavra. Mas entenda, é pregar a palavra de Deus. É pregar aquilo que está escrito. Porque é a palavra de Deus que liberta o homem. A Bíblia já diz, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra. Não são experiências pessoais, irmãos. Tudo isso serve como orientação e conselho. Mas quem liberta, quem mexe no coração do homem, quem mexe na mente do homem, é Cristo Jesus, através da sua palavra. Por isso, pregue mais a palavra, fale mais da palavra, venha compor o hino através da palavra, porque assim as pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. Meu Deus do céu, viu? É bênção pura sem mistura. Não peguei pesado não, viu? Veja só que agora o nosso terceiro tópico, terceiro item, está forte esse alimento, viu? Veja só, o conteúdo da mensagem. Observe, igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil, como as facetas próprias de um país tropical e continental, altamente eclético no campo evangélico. Há também um movimento de psicologização pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda, como a teologia do coache. No campo pentecostal, há movimentos sem solidez bíblica e doutrinas, por isso, rapidamente caem em descrédito, gerando frieza, incredulidade e apostasia. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação do ministério da piedade, que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Em outras palavras, uma profunda mensagem cristológica apresenta a Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, morreu, ressuscitou como prova da sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e o inferno. Sua vida e ressurreição, assim como sua ascensão aos céus, foi testemunhada pelos anjos. Seu nome tem sido pregado aos gentios e crido por incontáveis pessoas em todas as épocas e lugares, as quais esperam vê-lo glorificado. Veja só o conteúdo da mensagem. Irmãos, entenda o seguinte: cada vez mais tem surgido pastores, pregadores, professores, teólogos que têm tentado explicar a Bíblia Sagrada se utilizando, irmãos, de métodos de autoajuda, sabe? De massageando o ego das pessoas, pensando que essas formas transformam o homem, faz a pessoa se firmar na igreja e não faz. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conheceu a verdade, quem conheceu a Cristo, quem conheceu o ministério da piedade, a Cristo Jesus, vai ser liberto do pecado. E essas palavras de autoajuda, irmãos, servem temporariamente, mas não transformam ninguém. Não purifica a vida de ninguém. Não regenera a vida de ninguém. É por isso que nós precisamos estar atento. O que é que eu estou pregando? Qual o teor da minha mensagem? Eu estou pregando para massagear o ego? Eu estou pregando para ganhar likes? Para ganhar seguidores? Eu estou pregando para quê? Por que é que eu estou pregando? Por que é que eu estou anunciando a Cristo Jesus? Eu quero fama, eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro, eu quero seguidores, eu quero ter visualizações. Por que é que eu estou pregando a palavra de Deus? Será que eu estou pregando de acordo com o que está escrito? Será que eu estou pregando a palavra que liberta e transforma o homem? Ou estou pregando aquilo que o povo quer ouvir? Aquilo que os jovens querem ouvir? Aquilo que vai fazer o povo pular, dar palmas? Aquilo que vai alegrar o coração temporariamente? São palavras, irmãos, que não transformam ninguém. São palavras que não confrontam o pecado. Porque o Evangelho de Cristo Jesus vai confrontar o nosso pecado constantemente. E é através desse confronto do nosso pecado com a palavra de Cristo que somos libertos. Nós percebemos que estamos no caminho errado, fazendo as coisas erradas. E a própria Bíblia Sagrada já diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que vive na prática do pecado vai morrer e não vai ter a salvação. Mas não é porque Cristo não quer salvar, não é porque Cristo não tem poder, é porque a própria pessoa fez opção, escolheu viver na prática do pecado. Mas tudo isso é uma escolha. Se existe duas portas, existe dois caminhos,
e a pessoa tem dois destinos para ir. Ou vai para um, ou vai para outro. Depende da porta que ele está entrando. Depende aquilo que ele decide para a sua própria vida. Porque sabe o seguinte, irmãos, a salvação é individual. Deus lhe deu a capacidade, irmãos, de escolher o bem e o mal, o bom e o ruim, a Deus ou ao mundo. Agora, a escolha é de cada um. Agora, depois da sua escolha, você também terá as consequências, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos estar colhendo. Então, nós que temos a missão de pregar a palavra, que possamos pregar orientado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, de acordo com o que está escrito e não de acordo com aquilo que o povo quer. Você que é pregador não pode pregar o que o povo quer, pregue o que está escrito e Deus vai transformar a vida das pessoas cada vez mais. E assim, teremos pessoas convertidas na igreja e não convencidas na igreja. Precisamos de pessoas convertidas, mas quem converte é a palavra de Deus, é o Evangelho, são as boas novas de Cristo Jesus. Para você ver, meus irmãos, eu conheci um pregador que falava línguas estranhas o culto todo, a pregação todo. Era 2 palavras, línguas estranhas. 2 palavras, línguas estranhas. A gente não entendia nada. Isso não é pregação. A pregação, as pessoas têm que entender. As pessoas têm que compreender. Você que é pregador tem que fazer de tudo para que as pessoas possam compreender a palavra. Porque quem vai libertar não é o grito. Olha, quem vai fazer o mover do Espírito Santo não é o grito. Olha, é a palavra. Todo avivamento, toda transformação, todo convertimento vai vir através da palavra de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e quarto item, que traz por título Buscando o Equilíbrio. Observe, ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos estudar muitos outros importantes temas da vida cristã. Também, contido nas Escrituras, o ensino de Paulo visa ensinar como convém andar. Isso deve ser feito com equilíbrio. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Nosso foco central deve ser a glorificação de nosso Senhor e Salvador, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus irmãos, professores, que a nossa vida seja de glorificação a Cristo, que o nosso viver, que o nosso falar, que o nosso estudar, que o nosso pregar, que o nosso comportamento, tudo isso, Cristo venha a ser glorificado. Eu tenho dito aqui, e acho necessário você também conversar com seus alunos, que a nossa vida fala muito, o nosso comportamento fala muito. Tenho dito, nós pregamos santidade, mas nós precisamos viver em santidade. Nós falamos de amor, mas nós precisamos viver em amor. Nós falamos de transformação e céu, então nós devemos viver como cidadãos do céu. Mesmo estando aqui na terra, precisamos pensar, desejar as coisas que é do alto. Porque se o nosso coração, se o nosso coração estiver nas coisas deste mundo, a nossa mente, a nossa fala, o nosso pensamento, tudo aquilo que há em nós vai estar focado no mundo. Mas, no entanto, se o nosso foco, se o nosso desejo estiver nas coisas espirituais, estiver na palavra do Senhor, estiver na palavra do Senhor, estiver em Cristo, nós vamos fazer de tudo para se aproximar mais de Deus. Para você ver, essa palavra cristão nos remete a pequenos Cristo. Olha, essa palavra ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Te pergunto, você tem sido um pequeno Cristo? Você tem conseguido imitar a Cristo Jesus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, em nome de Jesus, tá bom? Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Tá gostando dessa aula? Tá entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, se Deus assim permitir. Agora vamos para a nossa conclusão. Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como a igreja, compramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e seu evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Eu acho interessante isso, irmão, sabe? Nós precisamos ser santo, ser separado. Mas essa busca pela santidade, nós não estamos sozinhos. O próprio Cristo que habita em nós, ele vai nos dar condições, sabe? Vai nos fortalecer, vai nos alimentar, vai nos proteger, vai nos despertar. Cristo Jesus, ele vai estar nos ajudando a cumprir com a nossa missão.
vai estar nos capacitando, nos orientando, nos enchendo da sua presença, para que nós possamos agradar a Ele. Em outras palavras, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo habita em nós porque somos templo do Espírito Santo. Logo, precisamos saber a nossa postura, nossa forma de se vestir, de falar, de agir, de tratar, de pregar a palavra. Para você ver até como vamos pregar a palavra. E qual é a palavra que vamos pregar tem que ser direcionada segundo a vontade de Deus e o Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas pregando aí, mas não é evangelho de Cristo não, viu? Tem muitas pessoas pregando aí seus costumes, seus hábitos, suas crenças, aquilo que a pessoa acredita. Mas nós não. Precisamos pregar o que está escrito, o que Cristo Jesus tem orientado através da sua palavra. Amém? Pergunto, gostou dessa aula? Por gentileza, se inscreva no canal em nome de Jesus. Irmãos, agradeço a você que é inscrito, que comenta, que deixa seu like. Eu respondo a todo mundo e sou grato a Deus. Estamos chegando aí, próximo a 40 mil inscritos no nosso canal. Que felicidade! Por isso, não está inscrito ainda? Vem fazer parte da nossa família. Estamos chegando pertinho agora de 40 mil inscritos. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Mas já vou avisando, viu? Não terminou a nossa aula não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica que vai descomplicar aquilo que você acha complicado. Fica com a nossa dinâmica agora. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 7, que traz por título Instruções sobre o comportamento na igreja. Que Deus possa nos dar graça cada vez mais, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com a dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 7, na terça-feira estreou a lição número 8. Porque a lição número 7 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. É por isso que já aproveito também para lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção, professor. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico. São vários materiais que enviamos para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Por isso, venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu mostro os materiais e tenho uma certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando a Teologia, tá bom? Mas veja só, vamos agora, sem demora, para a nossa dinâmica da lição de número 7, do tema dos jovens, que traz por título Instruções sobre o comportamento da igreja. Veja só, essa lição número 7 está muito falando acerca das mensagens cristocêntricas.
Ou seja, colocar Cristo Jesus como tema central das nossas pregações, da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento, porque é a palavra de Cristo que liberta. Por isso, ou para essa atividade, você vai precisar fazer o seguinte, separar aí alguns temas de mensagens cristocêntricas, somente o tema, tá bom? Temas de mensagens cristocêntricas, onde demonstra que Cristo está no centro da nossa palavra. Mas calma aí, para facilitar a sua vida, eu vou deixar lá no meu blog, presta atenção, para facilitar a sua vida, vou deixar lá no meu blog, pega o endereço www.descomplicandoteologiaebd.com e você terá acesso aos temas cristocêntricos. São temas que colocam Cristo no centro da mensagem, tá bom? Basta você colocar no Google Descomplicando a Teologia e nosso blog vai aparecer. Chegando lá, você clica no menu Jovens e vai ter subsídio teológico, ou seja, uma explicação por escrito desta aula e também a nossa dinâmica digitada, tá bom? Veja só como realizar essa dinâmica. Você pode fazer no início, pode fazer no meio ou no final. Talvez essa dinâmica no final vai ficar melhor, mas isso depende da sua organização. Então você vai estar pegando alguns temas cristocêntricos, você vai estar colocando esses temas em um pedaço de papel em tiras e levar para os seus alunos, tá bom? Agora, como você vai fazer a divisão depende da sua criatividade. Estou recomendando, leve tiras de papel com temas de mensagens cristocêntricas, porque seu aluno vai precisar pegar esses temas, fazer a leitura e elaborar, organizar uma pequena mensagem. Pode ser de 1 minuto, 2 minutos, depende do seu tempo e da quantidade de alunos que você tem, tá bom? Veja só alguns temas cristocêntricos. A morte causada pelo pecado e a vida gerada em Cristo. Olha, sensacional, viu? Você que é pregador vai gostar, viu? Também tem essa daqui, olha. A morte de um inocente salva o culpado. Excelente. Também a morte já não reina. Oh, maravilha! A salvação vem de Jesus, a verdade que liberta, a água viva, as palavras de Jesus na cruz. Cristo salva, está consumado, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou bom pastor. Jesus, ele é Deus, nosso Salvador, o amável convite, vinde a mim. Cristo, o nosso modelo perfeito. Cristo salva, Cristo liberta e Cristo levará o homem para o céu. Meu Deus do céu, viu? Você que é pregador tem tempo para você pregar o ano todo, tá bom? Então veja só, você vai estar pegando esses temas de mensagens que coloca Cristo no centro, vai colocar em um pedaço de papel, em uma tira de papel e vai distribuir para os seus alunos. Agora, como você vai fazer essa distribuição depende da sua criatividade. Se você vai colocar dentro de um copo, amém. Uma bola de assoprar, amém. Dentro de uma caixa de chocolate. Uma coisa interessante, dá para você colocar, leva aquela caixa de chocolate, de bombom, mas em vez de colocar o bombom, você coloca essas tiras e vai oferecer para os seus alunos. Eu tenho aqui um presente para vocês. Todo mundo vai gostar desse presente. No primeiro momento, eles vão pensar que é chocolate. Mas quando pegarem, você vai estar informando. Aí tem alguns temas de mensagens cristocêntricas. Vocês vão pegar essa tira e trazer uma pequena explicação, uma pequena pregação acerca dessas mensagens cristocêntricas. Assim, você que é professor vai estar formando grandes pregadores da palavra de Deus. Deixa Deus te usar cada vez mais, viu, professor? Deixa Deus te usar. Vou contar para vocês um segredo, viu? Eu gostei dessa ideia de colocar essas tiras dentro da caixa de chocolate. Levar para a sala de aula. Isso vai criar um grande tumulto também só na sua turma. Todo mundo vai querer pegar o chocolate, viu? Mas quando pegar, na verdade vai estar um tema cristocêntrico. Porque assim, viu? Tem muitas pessoas oferecendo chocolate por aí, tentando motivar o povo, viu? Mas quem motiva o povo, quem chama a atenção do povo é a palavra de Deus. Eita maravilha, viu? Combinou aqui agora, entendeu o mistério? Tem muitos pregadores por aí oferecendo chocolate. Olha, oferecendo chocolate, oferecendo bombom. Mas o cristão oferece é palavra, é avivamento, é palavras cristocêntricas. Assim também seus jovens vão estar pensando que você vai oferecer chocolate. Mas na verdade você vai oferecer é palavra de Deus. Meu Deus do céu, vai ficar bom, viu? Eu espero que você goste. Mas quer saber o seguinte, gostou? Vai modificar?
fique à vontade, meus irmãos. Minha intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa realizar na sua turma. Agora, fique à vontade para modificar, alterar. Minha intenção está te ajudando. Só peço o seguinte, se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. É por isso que sou grato a Deus por você que é inscrito, você que comenta, você que deixa o seu like, você que já foi lá no nosso blog oficial Descomplicando a Teologia EBD e já teve acesso à dinâmica digitada, uma explicação também por escrito desta lição. Ah, tem também o nosso Instagram, viu? Quem conhece o nosso Instagram, por gentileza, deixa aqui nos comentários, pastor, já estou lhe seguindo lá. Eu deixo a paz do Senhor todo especial, tá bom? Porque lá em nosso Instagram estamos postando todos os dias a leitura diária, um cartaz bonito organizado para que você possa enviar para os seus alunos. Estamos postando também um vídeo chamada para que você possa baixar e enviar para os alunos, assim também como despertador. São materiais, irmãos, de incentivo à participação. E nós, enquanto professores, temos essa missão de incentivar, motivar os alunos a participar da Escola Bíblica Dominical. Só peço o seguinte, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Deus te abençoe cada vez mais e até o próximo vídeo.